Prof. Alex Nina ensina. Nossa aula de hoje é sobre gestão de projetos. Aqui um breve sumário, nós teremos a introdução, depois falaremos de gestão de projetos, depois as áreas do projeto, os grupos de processos em projetos e, por fim, a conclusão, que é o mapa mental da nossa aula. Então, primeiro, o objetivo geral é compreender a gestão de projetos a partir de áreas e grupos, conforme o guia PMBOK. Os objetivos específicos são diferenciar operações e projetos, entender a relação entre portfólio, programas e projetos e conhecer os princípios da gestão de projetos. Primeiro, a introdução. Projeto, pessoal, é um conjunto de tarefas realizadas no período específico a fim de alcançar objetivos pré-estabelecidos. Esse é o conceito. E eu destaco aqui o fato de ser um período específico. Significa que o projeto, desde o início de sua concepção, tem início, meio e fim. Então, a gente precisa, para compreender melhor, diferenciar projetos de operações. Então, projetos são trabalhos únicos e temporários, com o objetivo de criar um produto único. Já as operações são trabalhos continuados, constantes, rotineiros, cujo o objetivo é sustentar um negócio indefinidamente. Então, aqui estão exemplos de projetos: construção de uma casa, desenvolvimento de um software, organização de um evento, construção de um móvel sob encomenda, implantação de uma nova linha de produção de fábrica, realização de uma viagem. Então, olha só, pessoal, vamos voltar aqui ao nosso conceito, né? Então, trabalhos únicos e temporários que visam criar um objetivo único. Ora, quando você vai construir uma casa, você tem início, meio e fim para terminar. E tem um produto único. Conclui, a casa ela é única. Você vai organizar um evento, a mesma coisa. Você vai implantar uma nova fábrica, também. Tá? Então, tudo são projetos únicos. Já exemplos de operações, olha, linha de montagem de um carro, trabalho de som da fábrica, rotina de escritório, suporte a sistemas. Percebam que são atividades que elas vão existir enquanto a organização que as faz continuar existindo. Tem uma empresa que tem trabalho de escritório. Todo dia eu vou fazer isso. Eu não tenho um fim pré-determinado. A determinado momento eu vou parar de fazer isso. Enquanto a organização existir, ela vai estar fazendo essas coisas. Uma fábrica de carro, por exemplo. Inclusive, um dos princípios da contabilidade é a continuidade da entidade, ou seja, da organização. A entidade, ela existe para durar ad eterno. Mesmo que o seu fundador e os seus gestores venham a falecer, a ideia é que a empresa, a organização continue, inclusive fazendo suas operações principais. Então, se tudo estiver bem, se não tiver falência, uma empresa de fábrica vai continuar montando fábrica, carro, como a Ford faz aí há mais de 100 anos. Então, as organizações, durante sua existência, executam constantemente operações e realizam periodicamente projetos para manter ou se expandir. Então, operações constantes, projetos periódicos. Exemplo, as empresas. Geralmente nasce a partir de um projeto, que é descrito no plano de negócios. O tão conhecido plano de negócios, ele é um projeto que prevê também as operações básicas. Então, você vai ver, olha, vamos fazer um projeto para criar uma empresa. Então, tem ali um plano, tem o início, meio e fim. O fim seria quando eu colocasse lá o CNPJ. A partir daí eu passo a operar, mas nesse plano eu também defini quais são as operações. Uma vez estabelecidas, as empresas também costumam desenvolver projetos, como ampliação de uma instalação, desenvolvimento de um novo produto, entre outros. Então, minha empresa vai expandir, eu tenho um plano de expansão. O próprio plano de negócios, ele é um projeto, mas é que ele vai ficar sendo atualizado constantemente, de acordo com as novas expectativas ali da empresa, né? Frequentemente ele vai ser atualizado de tempo em tempo, dependendo aí da gestão da empresa. Característica dos projetos. Então, vamos falar aqui 4 características principais. Primeiro, que são temporários. Então, isso a gente já disse, que possui começo e fim previamente definidos. Só que tem um porém. A temporalidade do projeto não significa curta duração, pois muitos projetos se estendem por anos.
Exemplo, a construção de uma hidrelétrica. Então, quando você vai construir uma hidrelétrica, você precisa de muito maquinário, você precisa de muita infraestrutura, muita mão de obra. Não é uma coisa que você vai construir em poucos meses. Demora anos, desde a fase inicial até ela entrar em operação. Então, não é porque demora muito tempo que deixa de ser um projeto. Porque desde o início você sabe, você tem um prazo para concluir. Mas em todos os casos, a duração sempre é finita. A segunda característica é que são únicos, ou seja, visam a entrega de um produto exclusivo de valor. E aqui a gente precisa diferenciar valor de preço. Preço é quanto custa em dinheiro a aquisição de um bem ou serviço. Sempre é objetivo. Valor é o quanto realmente vale para o cliente. Então, é subjetivo. Exemplo, aqui o show do Sandy Júnior. Tá? Os ingressos, quando essa dupla retornou recentemente, né, já faz uma dupla que fez muito sucesso na década de 90, então ela retornou e os ingressos estavam em torno de R$ 2.500. E aí, pessoal, vocês dariam R$ 2.500 para assistir o show do Sandy Júnior? Pense aí. Quando eu pergunto isso nas turmas, geralmente as pessoas dizem que não dariam, porque não gostam, ou enfim, né? Geralmente são pessoas mais novas que eu dou aula e não lembram quando eles eram crianças. Só que os shows estavam todos lotados. Porque para muita gente vale 2.500 ou até mais. Pessoas que são fãs, enfim. Mas, quando eu pergunto nas turmas, as pessoas dizem que não vale. Então, o valor é subjetivo. Para uns vale, para outros vale. Só que o preço é a mesma coisa. O preço é o mesmo para todo mundo, né? Independente se você é um fã, você nunca nem ouviu falar. Então, essa diferença de valor para preço ela é básica na administração. Tá? Eu sei que no dia a dia as pessoas usam como sinônimos quanto vale um preço, quanto vale um produto, qual o preço dele seria a mesma pergunta. Só que para administração não, o valor é diferente de preço. E o projeto ele vai ter esse objetivo de entregar um produto exclusivo de valor. Projetos também são progressivos. Exemplo, a matriz curricular do curso. Então, nosso curso tem várias etapas para você se formar aqui no curso que você estiver fazendo aí na sua faculdade. Tá? Projetos também são sistêmicos. Podem ser implantados em todos os níveis organizacionais. Então, vai ter projeto estratégico, projetos táticos, operacionais, ou você pode ter uma empresa toda organizada por projetos que você vai ter aí vários subprojetos nos diferentes níveis. Isso que a gente vai falar agora. A gente vai falar de portfólios e programas, tá? O que é um programa? Programa é o conjunto de projetos interdependentes, de modo que não é possível alcançar os resultados almejados se cada um for gerenciado separadamente. Então, programa, conjunto de projetos. Só que esses projetos eles precisam estar independentes. Não dá para você alcançar o resultado almejado de um projeto e não do outro, e dessa forma alcançar o resultado que você almeja para o programa. Não, o programa precisa que os dois projetos, nesse caso aqui, sejam satisfeitos. E portfólio vai ser o conjunto de programas e projetos. É muito importante que se diga dessa forma, porque não necessariamente só o conjunto de programas. Você pode ter no portfólio programas e projetos, inclusive outros portfólios. Um portfólio dentro do outro. Está aqui, olha, um portfólio com um programa e um projeto, um portfólio com outro portfólio menor, um programa e outro projeto. Então, essa é a diferença. E aqui você percebe que tem a própria hierarquia que a gente falou. A gente pode falar que esse portfólio aqui está no estratégico, esse portfólio, esse programa, esse projeto no tático e esses outros aqui no operacional. Então, dá para você visualizar a hierarquia da empresa. Gestão de projetos. Gestão de projetos, pessoal, é o conjunto de conhecimento, habilidades, técnicas e ferramentas utilizadas para iniciar, planejar, executar, monitorar e encerrar um projeto. Tá, deixa eu colocar aqui, esse é o conceito. Então você tem uma diferença, pessoal, que eu acho que é bom a gente falar aqui. Na verdade, aqui seria mais adequado a gestão por projetos. Por quê? A gestão de projetos, você pode fazer ela isoladamente cada projeto. A gestão por projetos ocorre
quando a estrutura organizacional, departamentalização, melhor dizendo, né? Ser mais específico, da organização se baseia em projetos. Porque a estrutura organizacional é a forma como a organização vai organizar suas tarefas, enfim. E existem várias formas de ela organizar. Ela pode fazer isso por função, marketing, produção, né? São os tipos das funções administrativas, pode fazer por cliente, pode fazer de várias formas. E uma das formas é por projeto. E aí a gente chama de gestão por projeto, que é conceitualmente diferente ali de gestão de projeto, só para a gente ter essa noção aqui dessa diferença. Então, essa aula seria mais adequada a gente falar em gestão por projeto, quando a gente fala disso aqui, olha, uma organização que essa aqui é uma estrutura, pode ser visualizada como estrutura organizacional, que organiza toda a sua gestão através de projetos. Aí, pessoal, tem um elemento importante que é o Guia PMBOK, que é a principal referência da gestão por projetos. Então, é elaborado pelo PMI, que é o Project Management Institute, que é Instituto de Gestão de Projetos. Tá? Então, é a referência global. A primeira edição desse guia foi em 1996. Atualmente está na 7ª edição, que é a edição de 2021, e ele divide o projeto em processos. Tá? Então, existe na administração diferença de projeto para processo. O processo está mais próximo de operação do que a gente falou lá no início. Mas assim, pessoal, não são coisas mutuamente excludentes. Os projetos, eles possuem processos. Projetos longos vão ter ali, durante sua fase de execução, rotinas operacionais também. E depois ele agrupa os processos em grupos e áreas. Então, a gente vai, antes de falar dos grupos e aulas, a gente precisa falar dos princípios. São 12 princípios que o Guia PMBOK, na sua versão mais recente, traz para a gente. Os princípios são aquilo que os gestores de projetos devem buscar. Tá? A primeira coisa é servidão. Liderar um projeto requer, além de competência técnica, uma abordagem humilde, respeitosa e atenciosa com os membros da equipe. Tá? Então, os gestores hoje, que ocupam o cargo de liderança, eles precisam saber ouvir seus liderados principalmente. Um dos principais problemas de gestores no Brasil e no mundo é isso, é você não ouvir seus liderados. Colaboração. Para a entrega de valor é fundamental que as equipes trabalhem em regime colaborativo. Lembra lá do conceito de valor que eu falei? Então, todo mundo tem que trabalhar em prol do projeto para agregar mais valor. Empatia. É fundamental que os gestores e líderes interagem com os stakeholders. Stakeholders é um termo importante, que é o conjunto de partes interessadas. Nós vamos explorar isso mais para frente. Para compreender as expectativas e necessidades. Valor. Ainda mais importante do que entregar no prazo, respeitando o orçamento, é agregar valor em cada etapa do projeto. Então, o projeto tem isso, essas etapas, a ideia é que cada etapa você agregue valor. Pensamento sistêmico. Projetos não são ilhas, portanto é necessário entender como diferentes projetos se articulam em um sistema dentro de uma organização. Aquela organização que é dividida em projetos. Não dá para você hoje gerir cada um isoladamente. Muitas vezes você tem que buscar sinergia entre os projetos, programas e portfólios. Liderança. O sucesso não vem de esforço contínuo, sem um esforço contínuo de liderar, motivar, aprender e treinar. Então, isso é super importante. Contextualização. Adaptar o projeto ao contexto. Um conceito de um tamanho serve para todos ficou no passado. Claro, depende do tamanho da organização, do tipo de organização. Então, cada projeto é peculiar, por isso você tem que adaptar ao contexto. Qualidade. É preciso garantir que as entregas atenderão os padrões esperados pelos clientes. Então, qualidade é sempre uma relação entre o resultado e a expectativa do cliente. Quando o resultado do teu produto ou serviço está alinhado com a expectativa, você diz que você alcançou a qualidade. Se estiver acima da expectativa, a gente já usa o termo excelência, tá? Mas está dentro da mesma linha de raciocínio. Complexidade. Em um contexto de globalização, os projetos são necessariamente mais complexos de gerir. Então, isso acaba sendo a própria evolução do mundo. Você aumenta ali com o avanço tecnológico, com a rede global ali, com as vantagens competitivas de cada região, você acaba tendo uma gestão mais complexa cada vez do projeto. As diferenças culturais também que existem.
Então, você pode ter trabalhadores de diversas regiões diferentes, né, oriundos de regiões diferentes. Você pode ter os insumos de diversas regiões do mundo. Então, isso torna os projetos, no geral, mais complexos. Risco. Trata de eventos potenciais que podem prejudicar o projeto. Então, você tem que fazer a gestão dos riscos. Adaptação, capacidade de promover ajustes adequados ao longo do desenvolvimento do projeto. Você tem que ter essa maleabilidade. Mudanças. Considerando todos os outros princípios, a mudança é algo positivo e necessário em um contexto de grande imprevisibilidade. Então, aquele medo de mudar, ele não tem que ter. Ele ficou no passado. Na verdade, é quase que certeza que o projeto vai ter que mudar. Desde a sua concepção inicial, você vai botando ele em prática e as coisas dificilmente vão sair da forma tal qual você planejou. Alguma mudança você tem que ter. Por isso que você tem que, de certa forma, colocar ali um prazo um pouco mais estendido, sabendo que ajustes podem ocorrer ao longo do caminho. É quase que você trocar com o carro com ele em movimento, mas na prática é isso que as empresas precisam fazer. Agora nós vamos falar das áreas do projetos. E são 5 áreas importantes: né? Integração, escopo, cronograma, custo, qualidade, gestão de pessoas, comunicação, risco, aquisições e stakeholders. Não é que são 5, então 5 não, são 10, tá? Eu falei 5 importantes, não, são 10, tá? Não tem uma mais importante do que a outra. São 10 áreas de acordo com o guia PMBOK. A primeira área é a integração, que visa a gestão holística do projeto de modo que suas partes não sejam geridas isoladamente. Esse é o grande objetivo, né? Você gestão holística, não gerir isoladamente. Isso possibilita uma resposta rápida às mudanças. Essa é a grande vantagem, porque quando você está integrado, se vier uma mudança, você consegue adaptar rapidamente tudo na empresa, diferente se você estiver isolado. Então, a integração, pessoal, ela acaba sendo mais importante porque ela vai ser responsável por deixar tudo alinhado, né? Não tem como você fazer tudo isso separadamente. Então, é essencial ali a área de integração. Depois vem a área do escopo. É o que deve ser feito conforme os limites do projeto. Então, o escopo é aquilo que tem que ser feito. E também tem que incluir aquilo que não tem que ser feito. Por isso que a ideia de limite é importante. O que está e o que não está incluso. Está aqui o nosso esquema, né? O escopo. Ele é delimitado e você tem que saber também aquilo que não é necessário. Cronograma. Trata da gestão de tempo das atividades do projeto. Aqui está, pessoal, um exemplo de cronograma quando você faz um TCC. No pré-projeto de TCC, você apresenta o cronograma para a banca. Então, dizendo que você vai fazer na primeira etapa, levantamento biográfico. Até quando vai durar? Depois a coleta de dados. Aqui um exemplo, seriam etapas metodológicas. Coleta de dados para o estudo, análise documental, mais 3 meses. Escrita dos resultados, mais 3 meses. Revisão do texto da dissertação, no caso aqui seria um projeto de dissertação de mestrado, mais 3 meses. E a defesa lá para o último mês. Então, você já vai pensar quanto tempo você vai demorar para fazer cada etapa aqui do seu projeto. A ideia é que desvios não ocorram no meio do caminho, mas isso pode ocorrer, por isso que a gente tem a gestão ali também dos riscos. A causa mais comum de desvio no cronograma são estimativas mal feitas, muitas vezes devido à pressão das partes interessadas. Então, seu orientador está pressionando você para terminar em 1 ano em 12 meses. Só que pode ser um projeto de grande complexidade que, de fato, não seja viável você terminar em tão pouco tempo. Equipe de projeto desmotivada, sem capacitação adequada, atrasos na obtenção de aprovações necessárias. Aqui, por exemplo, num projeto de ciências que exigem pesquisa de campo, laboratório, isso pode acontecer. Eu tive vários colegas que aconteceram. Por exemplo, aqui a coleta dos dados, ela precisa, quando eu fiz geologia, eu tive um colega que atrasou o TCC dele porque ele precisava fazer trabalho de campo. E aí, isso dependia de burocracia lá da universidade. E aí não foi resolvido a tempo hábil. E aí ele teve que atrasar um semestre porque a universidade não conseguiu fazer a viagem de campo dele no tempo necessário. Isso pode acontecer em qualquer projeto, nem tudo depende da gente, tá? Às vezes a gente depende de terceiros, fornecedores, outros credores, outros parceiros, e eles podem atrasar também. Custos. Visa a otimização dos custos financeiros e materiais para evitar desperdício, calculando o orçamento para cada etapa. Então,
a palavra-chave aqui é orçamento, que ele vai fazer a previsão de receitas e despesas e, logicamente, do custo. Então, os custos têm que estar muito bem planejados aí no orçamento. Tá? Qualidade é uma relação, como eu já falei anteriormente. Então, você tem expectativa. Quando a expectativa é igual à realidade, você chega à qualidade. Se a expectativa for menor que a realidade, ou seja, a realidade é maior que a expectativa, você tem a excelência. E se a expectativa for maior que a qualidade, você tem a frustração. A ideia é que você sempre mantenha a qualidade ali dos seus projetos de acordo com os requisitos do cliente. É bem interessante isso, porque a qualidade ela não é baseada nos seus requisitos. O que pode, a qualidade ela costuma ser diferente de valor, ela costuma ser mais objetiva, tá? Mas mesmo assim, é o que você pode ver como qualidade, o seu cliente pode não ver. Então, ou vocês terem níveis diferentes de qualidade, enfim. Então, você sempre tem que olhar para a perspectiva dele. A gestão de pessoas. A ideia da moderna gestão de pessoas é de que pessoas e organizações trabalham através da interdependência. Não pode as organizações explorar as pessoas e nem as pessoas serem não se dedicarem nas organizações, porque quando isso acontece, o sistema todo perde. Então, as duas precisam ter comprometimento uma com a outra e ter justiça. Tá? Então, as organizações precisam proporcionar ali às pessoas salários e benefícios, treinamento, oportunidade de crescimento, de forma que valorize seus funcionários. E os funcionários precisam se dedicar, ter o esforço, buscar conhecimento, de forma a também trazer resultados para a organização. Comunicações. Cuida do plano de comunicação do projeto e também monitora o fluxo de entrada e saída de mensagens e comunicados. Então, a comunicação, pessoal, vai ser sempre uma via de mão dupla, tá? Então, eu ainda vou colocar aqui mais uma coisa, porque tem que ter sempre alguém falando e alguém ouvindo, mas tem que ter também uma coisa chamada, eu vou colocar com essa figura aqui, uma coisa chamada feedback, tá? Porque alguém tem que ouvir falar, alguém tem que ouvir, e depois essa pessoa que ouvir vai ter que dizer se está tudo ok. Então tem que ter essa relação de feedback sempre, né? Tem que ter uma comunicação, sempre vai ter que... E aqui vai o fluxo contínuo de informações aí de quem fala e quem ouve. E muitas vezes claro, né? O papel depois se investe, né? Esse aqui fala, esse aqui escuta, mas tudo bem. Riscos. Identifique e mitiga os eventos, riscos, que podem afetar negativamente o projeto. Então, risco sempre está associado à probabilidade de ocorrência de um evento, com seus possíveis danos. Então, riscos são eventos internos ou externos que podem fazer com que um projeto não seja bem sucedido. Então, podem acontecer ou não, tem uma certa probabilidade, mas se ocorrerem, qual vai ser o estrago que ele proporciona? Aí a gente avalia qual é o nível de risco, né? Fazendo esse mapeamento de potenciais eventos. A ideia, pessoal, é que quando o projeto está no início, você tem muitos riscos e incerteza, porque você tem muita coisa a fazer, muitos eventos ainda podem acontecer. E aí, ao mesmo tempo que você, para se adaptar a esse risco, você tem um custo. Mas como está no início, o custo é relativamente baixo. À medida que o projeto avança, os riscos vão diminuindo, porque você vai avançando, só que os custos para você mudar o projeto, não só para gestão de risco, mas em outros sentidos, eles vão aumentando, porque você já fez muita coisa. Então, se você mudar de forma drástica, você vai acabar perdendo muita coisa que você já fez, tá? É bem interessante esse gráfico de gestão de projetos. Aquisições. Trata do relacionamento com fornecedores e aquisição de insumos, feita via contratos. Então, o contrato é o termo importante aqui. Muitas vezes, as aquisições são chamadas de gestão de contratos. Então, envolve a aquisição de materiais, serviços terceirizados, pessoas. E tem sempre um dilema que as organizações enfrentam: comprar ou fazer. Ou seja, terceirizar ou fazer eu mesmo. Né? Então, isso é uma coisa que essa área de aquisição vai ter que decidir. Se é mais viável a empresa mesmo produzir, por exemplo, seus próprios insumos para determinado processo produtivo, ou comprar de terceiros. Stakeholders, por fim, a última área. Stakeholders, pessoal, conjunto de partes interessadas.
E essa área vai tratar do diálogo, então, entre essas partes, incluindo gestores estratégicos e táticos, patrocinadores, fornecedores e distribuidores, colaboradores, o poder público, clientes, sociedade e comunidade. Aqui são as partes que estão interessadas ali nesse projeto. Então, a ideia é que é natural que existam até conflitos entre elas, mas esses conflitos eles têm que ser usados para você encontrar uma solução que satisfaça com o mínimo possível, na medida do possível, claro, todas as partes, tá? Não é aquela ideia, temos que evitar conflito. Não, conflito você tem que olhar ele com o lado positivo, ele vai te levar a pensar numa solução melhor para aquele projeto. Por fim, nós vamos falar dos grupos de processos em projetos. Primeiro, vamos entender o que é processo. Processo, pessoal, conjunto de atividades coordenadas para atingir um objetivo. Então, tem uma palavra-chave que é coordenadas. Tá? Os processos precisam estar coordenados. Geralmente, eles estão sequenciados. Mas é preciso que tenha aqui esse conjunto de atividades coordenadas. Processo, pessoal, ele é feito de uma entrada, que é o input. Aí você vai processar, transformar aqui esse input, que pode ser um insumo, e uma saída, que é o output, pode ser o que a gente chama de produto em gestão. Então, é essa ideia de processo que é importante. Então, na gestão de projetos, nós temos aqui 5 processos principais. Aí sim, 5 grupos de processos principais, melhor dizendo, tá? Aqui sim são 5. É bem interessante a gente pensar, porque no passado, no Guia PMBOK 5, isso aqui era posto como um ciclo. Primeiro inicia, depois planeja, depois executa, controla, o controle ficava ali em todas as etapas e depois encerra. Só que isso aqui, na verdade, são 5 ciclos, que muitas vezes ocorrem concomitantemente. Então, existe o ciclo de iniciação, tá? Ele termina aqui como antes do meio do projeto, por exemplo, numa situação ideal. Claro que isso aqui é bem hipotético, tá? Pode ser diferente. Então, ele termina aqui logo no início do projeto. Só que antes dele terminar, você já começa o planejamento, já começa o ciclo de planejamento, já começa o ciclo de controle. Tanto isso aqui tem o nome de grupos de projetos, mas também pode ser chamado ciclo de projetos, tá? Então, a ideia é que vários ciclos, vários grupos, eles sejam feitos ao mesmo tempo. Então, você não precisa terminar a iniciação para começar o planejamento. A mesma coisa, não precisa terminar o planejamento para começar o controle. Você vai fazendo ao mesmo tempo. Aí você já começa a execução aqui, ó. Aí o planejamento ele dura pouco antes do final, ele termina. O controle vai permanecer durante todo o tempo do projeto. A execução começa um pouco para iniciar, mas depois ela vai até o final também. O encerramento ele inicia já para o final, ele finda também o projeto. E a ideia, pessoal, é que a gente tenha uma matriz que relacione os grupos com as áreas. Tá? E aqui tem o nosso quadro sintético, no material de aula vocês podem acompanhar e ver com mais calma, ou então dá um print aí nessa tela e depois aumenta o zoom para você ver o que tem em cada grupo de processo em termos de área, porque você vai ter essa relação. Só que, assim, nem todos os grupos e as áreas vão estar relacionados. Por exemplo, na iniciação, a gente não tem uma relação com a área de cronograma, de custo, só vai ter 3 áreas que vão ser importantes: integração, escopo e parte terciária. Na verdade, não é que vão ser importantes, é que vão de fato existir de acordo com o Guia PMBOK. Enquanto que planejamento e monitoramento são aqueles grupos de processos que vão demandar atividades em todas as áreas. Tá? Então a gente vai ver aqui detalhadamente cada uma dessas áreas agora. Primeiro, a iniciação. A iniciação tem 2 áreas, que é a integração, que você vai desenvolver o termo de abertura do projeto. Aqui, pessoal, tem área de escopo também, tá? Tem que colocar aqui a área de escopo. Deixa eu inserir. Inserir acima. Então tá, escopo. E aqui você vai fazer isso aqui, ó. Desenvolver o escopo preliminar. Faz parte da área de iniciação. Integração. Você vai desenvolver o termo de abertura do projeto, que é o chamado TAP. Esse TAP, pessoal, deixa eu vir aqui, ele tem que ter atributos importantes, então, principais atributos.
Você vai ter nome do projeto, código, número de revisão, nome dos autores, área, data, gerente, patrocinadores, justificativa e objetivo. Aqui a gente está com asterisco no objetivo para a gente mostrar aqui o que é objetivo. Pessoal, o objetivo é o norte do projeto, relacionado ao tema central. Uma boa metodologia para você definir o objetivo é a chamada SMART, que vem da sigla em inglês, que traduzindo para o nosso bom e velho português significa que o objetivo tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporarizável. Tá? Então você tem que buscar no mínimo esses 5 critérios. Agora, objetivos, pessoal, são os alvos ou fins que você deseja atingir. Eles podem ser decompostos em metas, que são os passos para alcançar o objetivo. Então, memorize da seguinte forma: objetivo, ganhar o jogo, meta, fazer gol. Você pode ganhar o jogo sem fazer gol? Não, a grosso modo você não ganha. O máximo você chega ao 0-0. Agora, se você fizer um gol, significa que você ganhou o jogo? Também não. Você pode perder por 2-1, por exemplo, o jogo. Então, é uma boa forma de você entender a diferença entre objetivo e meta. Ainda no TAP, você tem outros elementos, como alinhamento estratégico, responsabilidades, partes interessadas, o escopo e não escopo, as premissas, as restrições, projetos interrelacionados, riscos iniciais, tempo estimado, custo estimado, metas e indicadores de desempenho. E aqui a gente ainda tem as partes interessadas que fazem parte ali do grupo de iniciação. Tá? Você vai identificar quem são as áreas interessadas no projeto. Agora a gente vai para o planejamento e a gente trata aí da área de integração. Você vai desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Escopo, você define aqui o escopo, planeja e gerencia. Planeja o gerenciamento do escopo, ainda não gerencia aqui, você só vai planejar. Coleta os requisitos e cria o EAP, a estrutura analítica de projeto. Cada um desses passos que a gente está colocando aqui estão bem detalhados no guia PMBOK, tá? Cronograma, você planeja o gerenciamento do cronograma, define as atividades, sequencia as atividades, estima os recursos das atividades, estima também a duração das atividades e desenvolve o cronograma. E aqui tem o nosso conceito de EAP, Estrutura Analítica de Projeto, que é interessante. O que vem a ser esse EAP? É um diagrama do escopo do projeto. Então, apresenta as suas partes de forma hierárquica. Então, você tem o produto do projeto sempre como nível 0, que é o nível mais importante. Eu quero construir uma casa nova. Só que você vai decompor essa casa nova. Então, nas fases de ciclo de vida do subprojeto, do subproduto. Então, essa casa nova tem que ter o terreno, as fundações e ali a parte da estrutura de alvenaria. Então, esse seria o nível 1. Aí, dentro do terreno, por exemplo, você vai avaliar os componentes. Vou avaliar a topografia, terraplenagem, demarcação. Dentro da terraplenagem, o corte e o aterro. Assim, você também poderia fazer para as outras. Só para mostrar que você vai estruturando de forma analítica esse projeto. Depois você vai fazer uma figura que é o tanto quanto sintética para as partes interessadas compreenderem aqui quais são as partes de cada um desse produto que você almeja entregar no final do projeto. Ainda no planejamento, nós temos o custo, que é planejar o gerenciamento de custos, estimar os custos, determinar o orçamento. Tem também a qualidade, que é planejar o gerenciamento da qualidade. Aí tem os recursos humanos, que é planejar o gerenciamento dos recursos humanos. Comunicação, planejar o gerenciamento das comunicações. Aqui ficou fácil, né, turma? Sempre é você repetindo, tem que planejar, mas é assim mesmo que está no guia. Riscos, aí planejar o gerenciamento dos riscos, mas tem mais coisas aqui, ó. Identificar os riscos, realizar análise quantitativa dos riscos, planejar a resposta aos riscos, tudo isso entra no planejamento ainda. Aquisições, planejar o gerenciamento das aquisições, planejar o gerenciamento das partes interessadas, isso no grupo de stakeholders. A gente chega na execução. A execução são 6 áreas. E aí vem orientar e gerenciar o trabalho do projeto na área de integração, na área de qualidade, realizar a garantia da qualidade. Recursos humanos, monitorar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto, gerenciar a equipe do projeto. Na área de comunicação, gerenciar as comunicações. Aquisições, concluir aquisições. Stakeholders, gerenciar o engajamento das partes interessadas. Estão acompanhando aí no material, né, Tom? É bom que vocês acompanhem. Monitoramento,
Você tem a integração, monitorar e controlar o trabalho do projeto e realizar o controle entregado das mudanças. Aqui o termo mudança acaba sendo importante, tá? Para você fazer uma integração adequada. Na área do escopo, validar o escopo e controlar o escopo. Então, você sempre tem que estar validando se o que você delimitou de fato está correspondendo com aquilo que você quer. Cronograma, controlar o cronograma. Custo, controlar os custos. E aqui fica fácil, né? Qualidade, controlar a qualidade. Recursos humanos, controlar os colaboradores. Aqui uma pegadinha, tá? Que eu coloquei, mas são sinônimos. Comunicação, controlar as comunicações. Riscos, controlar os riscos. Aquisições, repitam, turma. Controlar as aquisições. Stakeholders, repitam, controlar o engajamento das partes interessadas, tá? Então, ver quanto elas estão motivadas para continuar o projeto. Aí vem a fase de encerramento, que é a última. Então, é só duas etapas aqui, dois grupos, melhor dizendo. Então, tem um grupo de integração, que você vai encerrar o projeto, e o grupo de aquisição, que você vai encerrar as aquisições. Tá? Pessoal, para concluir essa aula, um mapa mental. Tá? Então, nós começamos diferenciando operações de projetos. Tá? Operações são rotineiras, projetos possuem início, meio e fim. E são 4 características principais do projeto. São temporários, únicos, progressivos e sistêmicos. Tá? Então, a gente tem um projeto, e o projeto ele também pode estar dentro de um esquema de gestão por projeto, que a gente tem portfólio, que é o conjunto de projetos e programas, e tem programas, que é o conjunto de projetos relacionados. Tá? Além disso, de acordo com o guia PMBOK, eu vou até colocar aqui, para ficar bem claro de onde a gente tira esse arcabouço teórico, que é o guia PMBOK, ele vai estar bem aqui, Ele vai dizer para a gente que os projetos podem ser ele é dividido em processos, melhor dizendo, e esses processos podem ser agrupados em áreas e grupos. Então, são 10 principais áreas do projeto, que é a integração, escopo, tempo, custo, qualidade, gestão de pessoas, comunicação, risco, aquisições e stakeholders, e são E são 5 grupos de processos. Deixa eu só colocar aqui, porque a letra está um pouco diferente. Fica mais bonitinho, eu vou colocar calibre 20 aqui também. Pronto, aí fica igual. Grupos de processos são 5. Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. A ideia, pessoal, aqui, na verdade, isso aqui também são fases de processo. E são fases que ocorrem, muitas das vezes, concomitantemente. Tá? Claro que a gente começa pela iniciação, mas antes de findar a iniciação, a gente já faz o planejamento e o controle. Aí começa também a execução, aí vem o fim da iniciação. Aí fica durante muito tempo aqui, até começar o encerramento. Aí depois fim do planejamento, a execução, o controle e encerra o encerramento, desculpa a redundância. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Ainda tem uma atividade avaliativa. Então, o que a gente vai fazer com a turma? A turma vai ser dividida em 2 grupos, responsáveis pela elaboração de 2 projetos para a formatura. Tá? Então, já vamos pensar na formatura de vocês. Então, vocês vão... um grupo da turma vai fazer o projeto de festa de formatura, que é um projeto tradicional que a maioria das turmas fazem quando termina o curso. Outro grupo vai fazer um projeto de viagem coletiva. Então, algumas turmas, eu já vi isso sendo feito, ao invés de fazer aquela festa que convida os familiares, você reúne o pessoal da turma e faz uma viagem para um local interessante. Vamos para Fernando de Noronha, vamos ali para os Estados Unidos, vamos para outro país, enfim. Aí vocês podem fazer esse tipo de projeto. As equipes deverão desenvolver critérios para gestão nas 10 áreas e 5 grupos abordados na aula. Então, quero que vocês elaborem esse projeto considerando as 10 áreas e 5 grupos. E depois, pessoal, a gente vai fazer um júri simulado, onde os 2 grupos irão defender seus projetos. Então, a gente vai fazer essa turma e vamos dividir em 2 aqui para vocês debaterem aí qual é o melhor projeto. Tá? Então, o que eu quero? Que até a semana que vem, no dia 24 de junho, vocês elaborem um projeto, valendo 50% da nota. E no dia 1º/8, melhor dizendo, a gente vai ter o nosso júri simulado, tá? Que vai valer também 50% da nota da nossa avaliação, tá? A ideia do júri simulado não é assim, quem ganhar, mas é quem conseguir defender bem um projeto, quem conseguir explicar, né? Aí você vai ter ali a sua nota. Beleza, turma?
Aqui as principais referências dessa aula. Todas as aulas estão no meu canal no YouTube. Procurem lá a playlist de aulas de administração.